terrorismo, né? A gente vê hoje também o governo federal brigando com os estados, né? E uma proposta dos Estados Unidos, né, é de ver tanto o PCC quanto o CV como organizações terroristas. Mas existe, na nossa definição de terrorismo, é que a pessoa tem que ter um idealismo ali para aquilo, né? Eu vou praticar atos terroristas por idealismo. Só que aqui no Brasil a gente sabe que eles fazem isso por lucro, só por lucro. E até para afastar a polícia, aí joga uma bomba, aí eu tenho o negócio da granada, de usar um drone para jogar granada, ou como aconteceu de fechar a Avenida Brasil, né? E começar a atirar para a via. É justamente para afastar. O objetivo deles ali seria para afastar, que é aquela tática de guerra mesmo, né? Que quando você, numa guerra, você pega e atira em alguém para poder as pessoas ficarem ali para salvar aquela pessoa enquanto ele vai fugindo. Antigamente os soldados faziam isso. Se eles sabiam o protocolo da polícia de socorrer, ele atirava num cara a esmo para a polícia socorrer e o cara poder fugir. Vera, eu acho que é bom a gente desmistificar um pouco isso, nesse ponto, porque eu e a Vera, a gente bate papo direto, então a gente tá meio em casa aqui, né? Não é que isso é importante de ser falado, né? O gabinete dos Estados Unidos e tal fez essa consulta sobre a possibilidade de transformar essas organizações em terroristas, né? E foi feita uma consulta, e não é que o governo federal falou assim, não, eu gosto, eu não acho que as facções sejam... É porque na nossa legislação, o terrorismo, ele é considerado terrorismo quando você faz ele por questão religiosa, por xenofobia, ou qualquer tipo de preconceito com etnias, certo? Então a gente teria que adequar a nossa legislação para poder abarcar e considerar essas organizações como terroristas, e era o Congresso que tinha que fazer isso daí. Então o parecer veio através desse aspecto. Particularmente, eu acho que tem uma questão de segurança nacional. Soberania, aí, né? Soberania. Tipo assim, nossos problemas a gente precisa resolver. E eu tô falando para vocês assim, ó. Não tem condições de resolver. Como? A gente já fez uma articulação? A gente já foi para cima? Já foi tentado tudo que a gente conseguia, porque senão a gente vai ter o efeito DEA. O que é o efeito DEA? Nos anos 90, os Estados Unidos considerou que as organizações mexicanas e as organizações colombianas, elas eram organizações que estavam no escopo de grupos, não chegavam a ser terroristas, mas eram grupos que poderiam ir contra a democracia norte-americana. Então, narco, né? Narcoterrorista. E aí eles lançaram uma guerra, o Nixon primeiro, depois o Reagan, e eles chegam e meio que substituem a Ministério da Justiça e Segurança, tanto da Colômbia quanto do México. E eles causaram uma desorganização nesses lugares, extraditando os caras lá, que depois só serviu para pulverizar vários grupos e para jogar essa questão dos grupos de chefias do tráfico internacional aqui mais para baixo, Brasil, etc. A questão é que muitos especialistas eles têm indicado que pode ser um efeito DEA. Se a gente deixar os Estados Unidos considerar terrorista e eles abraçarem de combater isso aqui. Então, como que a gente não tem um projeto nacional para combate dessas organizações? Tem um que está parado, está emperrado. Né? E aí a gente tem os estados jogando a culpa no governo federal jogando a culpa nos estados. Né? Porque fala assim, você tem a polícia civil, você tem a polícia militar, você tem que conter essas pessoas. Não, mas as organizações já viraram transnacionais, já viraram internacionais. Exatamente. E como é que vocês não estão combatendo isso daí? A gente tem 17 mil quilômetros de costa que separa os países andinos de um Atlântico gigantesco, que chega na Europa, que chega na África, e é 17 mil quilômetros de costa. Então, se vierem perguntar minha opinião sobre o assunto, eu não me interei ainda para fazer essa questão. O Peixão tinha uma possibilidade de investigar ele por isso, porque ele mandou fechar. Isso, a Avenida Brasil. Começou a atirar. Teve o fechamento dos templos religiosos. Dos templos religiosos, exatamente. Então ele se enquadraria nesse ponto, segundo certos especialistas, policiais federais. Mas o próprio secretário do Rio, ele lançou essa informação, né, dizendo que seriam narcoterroristas. Não, o secretário da Polícia Civil, o Felipe Cury, né? Então, e eu vejo que já tá na voz deles isso daí. Sim. Então, tipo assim, você abre o Instagram do Felipe Cury, dos cartolas da segurança pública do Rio de Janeiro, eles já estão tudo lá com narcoterrorismo, os narcoterroristas e etc. E o governo federal, né,
dizendo que não, porque, na verdade, por conta até da nossa legislação. Então, a gente vê esse embate e acaba não resolvendo a questão, né? Agora, você imagina o trabalhador da favela, que ele não pode ter um carro, ou ele não pode ir, ou toda hora tá fechando a Avenida Brasil. Eu não sei até quando as pessoas vão aguentar essa situação. E aí você pensa num combate em que o Ceará tá conectado sem burocracia nenhuma com o Rio de Janeiro, esses caras estão circulando em vários lugares, e a gente fica pensando como combate isso daí. Particularmente, Joel Paviotti falando, depois de muitos estudos e de pensar muito nisso. Não tem mais jeito, tá? Não tem mais jeito. Vai ser igual a máfia. Essas organizações já estão infiltradas, já estão com muita atividade, elas dominam boa parte do território. Não tem jeito mais de se combater. Não tem Estados Unidos, não tem nada. A gente vai ter que aprender a conviver com essas organizações. A situação da Rocinha, por exemplo, quando você vê aquela imagem de dezenas de pessoas fugindo, como você vai resolver uma situação dessas? E eu acho absurdo conviver, tá? Eu só quero deixar claro Não, isso. é um absurdo. O cara tá romantizando. E aí, Não tô. quando ocorre, citei o negócio de Santa Amaro, porque as informações que a gente tem com o pessoal do BOP é que com as duas exonerações, né, o BOP está desestabilizado, está sem, sabe, como agir. Né? É um momento crucial no Rio de Janeiro que as forças de segurança pública estão meio que perdidas. Porque como atuar numa questão da Rocinha? Com tanta gente fugindo, como fazer um cerco? Todo mundo falou, vai lá e atira. Não é assim. Pelo amor de Deus, isso aqui, né? Muita gente. É muita gente. Eu já vi cara no X falando pra jogar uma bomba na Rocinha. Isso é louco, cara. Exato. É coisas que você ouve que você fala, gente, não, tem que ter uma discussão, tem que ter uma solução. E a galera falando sério, não estão brincando, né? Não, eles não estão brincando. Eles acham que... Não. Exato. Né? Teve um cara que falou assim, o que vai melhorar isso aí são vários massacres dentro. E assim, gente, cara, tipo, tem que combater surreal, dentro da polícia, tem que combater fora da polícia, tem que combater em muitos lugares. Exatamente. Cara. A gente nem fala de corrupção também, né? Isso, exatamente. Que é o grande problema também nas polícias, de modo geral. Porque dá muito dinheiro, Vilela. Assim, Pô, a Vera falou, cara, tipo, 100 mil reais tipo, por semana ou por mês, o cara morar numa residência lá e fazer um QG com toda a segurança possível e tal. Cara, isso é muita grana, muito dinheiro. E aí, cara, você vai cooptando cada vez mais pessoas nesses pontos. Mas como eu disse, se a gente, pra mim, hoje, nesse momento, tá desmantelado. Porque o que acontece no Rio de Janeiro? O Estado também vai perdendo a força de dar resposta, velho. Pois é. Pô, aquela vez que foram dar a resposta lá, morreu 2 caras do BOP, morreu o cara da Core, entendeu? Então, tipo, vai perdendo a força de dar resposta também. Não, isso mexe com a moral, mexe com os policiais também. Muito. Porque ainda mais o BOP, apesar de ser o BOP, Core, o governo do Estado gasta muito com a especialização desses homens, que é a força, a tropa de elite, né? Muito mais do que um policial normal de batalhão, né? Ô Vera, tem um lance, né, do negócio lá que a gente tava falando do transtorno, né? Tipo assim, cara, o Peixão parece que é impegável, né? Ele é ensaboado, né? Peixe ensaboado. É impressionante. Destrói resort, constrói resort, vai lá pra fichar os caras que é da que também tinha uma academia, tá, Joel? Lembra? Nossa. Academia do Peixão. O negócio do Israel lá. Exatamente. Né? Não, e é engraçado que eles mexem com essa coisa dos símbolos religiosos, porque cada um tem um símbolo, né? No caso do Peixão é essa coisa do evangélico, né? Ele coloca... os muros têm, né? Os símbolos, os salmos. Tá escrito, Jesus é o dono do lugar. Os salmos. E assim, por mais que as pessoas, os evangélicos tentam não... as lideranças evangélicas tentam não falar muito sobre o assunto, mas as pessoas que moram lá acabam tendo uma empatia por ele. E todo mundo diz que ele é um cara que é fiel à esposa, só tem a esposa e os filhos. Ele não tem relacionamento fora. Diz que a favela é muito limpa. Demais. Eu posso dizer porque eu estive lá na favela. A favela é muito limpa. Você não encontra... essas coisas que são comuns, né? Às vezes um cocô de cachorro, as coisas que a gente encontra em qualquer lugar, lá não tem. Não tem pichação. A única coisa que tem é escrito isso. Exatamente. Aí, ó, Jesus é o dono do lugar. É tudo limpo, você não vê um pedaço. Mas isso aí é na mão forte, né, gente? A mão de ferro, né? Óbvio, né? E a gente não pode esquecer que muita gente ali, os corpos não aparecem, né? Ele coloca no valão, joga para os jacarés que ficam lá atrás, tem um mangue atrás da comunidade, né? Joga, enfim, pessoas que perderam. Teve um caso que eu cobri lá,
um trabalhador, Uber. um barbeiro que ele foi assassinado só porque um dos componentes do grupo do Peixão não furou a fila. Aí o cara ficou com raiva, pegou o barbeiro, o grupo no final do dia, pegou e matou o barbeiro, esquartejou e jogou no mangue lá fora. Ah, lá o atrás. cara não tinha horário marcado e ele não deu preferência pro cara. Porque não deu preferência pro cara. A barbearia cheia de pessoas esperando, aguardando na fila, e o rapaz disse, não, espera aí, ó, tá um monte de gente na sua frente. Aí ele foi assassinado. Esse lance da Até religião... hoje, imagina uma família que até hoje não conseguiu enterrar o pegar corpo o corpo, né, cara? Entendeu? É,